Damos início hoje às reflexões sobre o oitavo mandamento. Numa introdução rápida, é bom relembrar que os mandamentos da lei de Deus sempre existem para defender a vida, para valorizar a vida. Os 3 primeiros mandamentos, Deus, o Senhor da vida. Os demais, do 4º ao 10º, são para defendermos e valorizarmos a vida do próximo. No 8º mandamento não é diferente. Não levantarás falso testemunho. Nós vamos ver que todas as vezes em que nós espalhamos alguma notícia falsa, que nós falamos hoje fake news, alguma mentira sobre alguém, falar mal de alguém, fofocas, tudo isso nós estamos praticando isso, nós estamos prejudicando a vida do próximo, tirando uma parte da sua vida. Da mesma forma, com juramentos falsos, perjúrio, tudo isso nós vamos ver nesses parágrafos do Catecismo, que trata do 8º mandamento em 6 itens. A gente tem aqui uma introdução, claro, para fundamentar a necessidade de nós sempre procurarmos a verdade. A mentira está sempre errado, porque é o demônio, o pai da mentira. E isso vai contra o 8º mandamento. Então, nesses parágrafos iniciais sobre este mandamento, nós vamos ver a fundamentação da necessidade de sempre pautarmos pela verdade. Vamos ler. Não apresentarás falso testemunho contra teu próximo. Êxodo 20. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Mateus 5. O 8º mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de seu Deus, que é e quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem por palavras ou atos a recusa de abraçar a retidão moral. São infidelidades fundamentais a Deus e, nesse sentido, minam as bases da aliança. Então, a lei antiga, Jesus diz, onde nós chamamos de Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, Jesus diz, declaradamente não veio para abolir a lei, ele veio para complementá-la. Então, ele realça aqui, juramentos, falar a verdade, não mentir, não ser falso, não ser hipócrita, Então, o 8º mandamento proíbe essas falsidades. E nós estamos sempre propensos a falar dos outros todos os dias. Será que nós estamos falando bem deles? Será que nós não estamos prejudicando a vida de alguém falando coisas a respeito dele ou dela, sem ter certeza se é verdade até? Quantas falhas nós cometemos no dia a dia, prejudicando as pessoas com as nossas maledicências, falando dos outros, as chamadas fofocas. É um problema, uma falha que a gente tem sempre que lutar para extirpá-la de nossa vida. Se tiver que falar de alguém, que fale bem, ou então é melhor se calar, do que prejudicar alguém que às vezes nem está presente, normalmente nem está presente. Então, desde o início,
nós temos que ser testemunha de Deus, que é a base da aliança feita com o povo de Deus. Ser testemunha de Deus é pautar a sua vida pela verdade. Deus é verdade. Deus quer a verdade. E é aqui que nós vemos que todas essas ofensas que nós cometemos no dia a dia estão indo contra a vontade de Deus. Continuando, nós temos o primeiro item, então, viver na verdade, que é a introdução para este mandamento que nós estamos refletindo. Leia comigo. O Antigo Testamento atesta: Deus é fonte de toda verdade, sua palavra é verdade, sua lei é verdade. Tua fidelidade dura por todas as gerações. Salmo 119. Uma vez que Deus é veraz, verdadeiro, Romanos 3, os membros do seu povo são chamados a viver na verdade. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus se manifestou plenamente, cheio de graça e verdade. Ele é a luz do mundo. João 8. É a verdade. Aquele que crê nele não permanece nas trevas. O discípulo de Jesus permanece em sua palavra para conhecer a verdade que liberta. João 8. E santifica. Seguir a Jesus é viver do Espírito da verdade, que o Pai envia em seu nome e conduz a toda a verdade. João 16. Jesus ensina a seus discípulos o amor incondicional da verdade. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. De novo, Mateus 5. Então, como a gente diz aqui, tem uma introdução fundamentando o porquê da necessidade de praticar a verdade no dia a dia. Desde o Antigo Testamento e fundamentando com as Escrituras. Aqui tem várias citações que você pode se aprofundar aí no rodapé do catecismo, tem esses documentos todos, né? Esses numerozinhos para você conferir. Veja, por exemplo, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Declaração do próprio Senhor Jesus, que é Deus, não é? Então, toda a fundamentação a gente encontra nas Escrituras, no magistério da igreja, na tradição. Continuando, leia aí. O homem tende naturalmente para a verdade. É obrigado a honrá-la e testemunhá-la. É postulado da própria dignidade que os homens todos, por serem pessoas, se sintam, por natureza, impelidos e moralmente obrigados a procurar a verdade, sobretudo a que concerne à religião. São obrigados também a aderir à verdade conhecida e a ordenar toda a vida segundo as exigências da verdade. A verdade, como retidão do agir e da palavra humana, tem o nome de veracidade, sinceridade, franqueza. A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em se mostrar verdadeiro no agir e no falar, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Normalmente nós somos impelidos a procurar a verdade. E diz aqui, destacando, né? Principalmente no que concerne à religião. Às vezes a pessoa entra para uma religião sem procurar a verdade. Porque alguém indicou, sei lá, parece que é bom, parece que eu sou amigo dessas pessoas e começa a seguir um caminho que nem sabe se é verdadeiro. Porque não pesquisa, porque não se aprofunda, porque não busca conhecimento, não busca formação.
Mas a gente é impelido, sim, por natureza, a procurar aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Por que viver nessa duplicidade, nessa simulação, nessa hipocrisia de ter, assim, uma vida que é uma pura mentira, enganando as pessoas, ou procurando até explorá-las com argumentos hipócritas, com falsidades? Isso é errado. Claro que vai contra o 8º mandamento. A gente sempre chega na conclusão: desobedecer um mandamento é pecado. Então, mesmo que seja, em alguns casos, faltas leves, que nós também chamamos de faltas veniais, pecados veniais, mas não deixam de ser falhas que a gente precisa buscando a verdade, corrigi-las e evitar, tantas maledicências, tantas intrigas que a gente provoca com maus comentários a respeito das pessoas, com maus procedimentos, com más atitudes. Vamos lá, vamos ler. Os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca. Quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros. A virtude da verdade devolve ao outro o que lhe é devido. A veracidade observa um justo meio entre aquilo que deve ser expresso e o segredo que deve ser guardado. Implica a honestidade, a discrição. Por justiça, um homem deve honestamente a outro a manifestação da verdade. O discípulo de Cristo aceita viver na verdade, isto é, na simplicidade de uma vida, conforme o exemplo do Senhor, permanecendo em sua verdade. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Então vocês vejam que esse 8º mandamento implica os demais. Quando uma pessoa está falsificando um documento, falsificando uma notinha fiscal para se apropriar de valores que não lhe são devidos, tudo isso é falsear a verdade, é furto, é roubo, é matar as pessoas, porque você está tirando um pouco da vida dela, do que lhe pertence. Então essa duplicidade de comportamento, por exemplo, na vida conjugal, se há traição, se há infidelidade, você está sendo adúltero, você está falseando a sua união conjugal. E tudo isso é hipocrisia. Vamos contra também o 8º mandamento, quando a gente desonra o pai e a mãe, porque geralmente é acompanhada por atitudes, palavras. Então, a desobediência de um mandamento, como a gente também aprende na Escritura, você desobedece um, você está desobedecendo o conjunto todo. O discípulo de Cristo vai sempre se espelhar na sua autenticidade, ser autêntico, ser honesto. É isso que Deus quer, praticar a justiça, não prejudicar o próximo. Porque o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo, significa você não quer se prejudicar. Se você não quer se prejudicar, não prejudique também o próximo. É uma lei lá do Levítico. O item 2. Terminou o primeiro, que é a fundamentação, sobre a necessidade de ser autêntico, de ser verdadeiro. Vamos ver agora a questão de dar testemunho dessa verdade. Vamos ler. Diante de Pilatos, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Cristão, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor. Segunda carta a Timóteo. Nas situações que requerem a declaração da fé,
O cristão deve professá-la sem equívoco. A exemplo de São Paulo diante de seus juízes. Ele deve manter a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Atos 24. Diante de uma questão moral, diante de uma questão ética, a gente não pode ficar em dúvida e se acovardar, não defender a verdade, aquilo que a gente acredita, que é motivo da nossa fé. Às vezes a pessoa, ela se omite nessas horas em que alguém o enfrenta. Pode ser até numa festinha familiar, quando alguém está provocando os seus conceitos religiosos, porque você segue isso, você segue aquilo na igreja, você é participante, e alguém vem quase que te menosprezando, te ridicularizando, e você não tem coragem de defender a sua fé, não dá testemunho. É isso que nós estamos sendo chamados à atenção aqui. Não podemos nos acovardar, não precisa brigar, não precisa partir para a ignorância, mas respeitando a opinião alheia, mas diga, respeite também a minha fé, respeite aquilo que eu acredito, né? E eu acredito assim. Isso é dar testemunho do Evangelho, do cristianismo, testemunhar Jesus Cristo. Continuemos. O dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja os leva a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Esse testemunho é transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um ato de justiça que comprova ou dá a conhecer a verdade. Todos os cristãos, onde quer que vivam, devem manifestar pelo exemplo de vida e pelo testemunho da palavra o novo homem que revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo que os revigorou pela confirmação. Ou seja, onde quer que você esteja, você está no serviço e tem vergonha de fazer o sinal da cruz em algum momento? De parar um pouquinho para fazer uma oração? Você tem um pouquinho de constrangimento de se mostrar cristão, católico, no serviço, no ambiente que você está, até numa festa? Você não tem esse comportamento de cristão que a gente tem que ter em todos os lugares, em todos os ambientes? A começar dentro da família. Você vai viver a verdade, né, em todos os momentos, onde quer que vivam. Devemos manifestar exemplo de vida e testemunho. Você é um filho de Deus, batizado. Professe a sua fé, não só na igreja, mas é no dia a dia. Dia a dia, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, nos ensina São Paulo. E aí vem a questão do martírio. O martírio é você até aceitar morrer, mas não abandonar a sua fé, aquilo que acredita. Você até morre, derrama seu sangue. Quantos exemplos nós temos de mártires, pessoas que preferiram morrer do que renunciar à sua fé em Deus, em Jesus Cristo, naquilo tudo que nós aprendemos e professamos. Vamos ler. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade, da fé e da doutrina cristã. Enfrenta a morte
num ato de fortaleza. Deixai-me ser comida das feras. É por elas que me será concedido chegar até Deus. Com o maior cuidado, a Igreja recolheu as lembranças daqueles que foram até o fim para testemunhar a fé. São as atas dos mártires, acta martyrum. Constituem os arquivos da verdade escritos em letras de sangue. Quantos exemplos nós temos na história do cristianismo nesses últimos 2000 anos a respeito de pessoas que preferiram morrer do que abandonar a sua fé. Consta que nesse século passado, que é o século XX, houve mais mártires na história do cristianismo do que em séculos passados. Ou seja, muita gente ainda pratica essa verdade e defende a sua fé. E quantos sofrem esse martírio ainda nos tempos atuais, agora no terceiro milênio, pelo simples fato de serem cristãos. São perseguidos. Mas a gente vê lá nas bem-aventuranças, do capítulo 5, logo no comecinho, dos versículos 1 a 12, bem-aventurados todos esses que praticam a verdade, praticam a justiça e não têm medo, não se afugentam, não correm, das perseguições e das injúrias em nome de Cristo. É o próprio Deus quem garante. É grande a recompensa que os aguarda na vida eterna. É isso que nós queremos, viver essa verdade. Hoje, nós já vimos, então, 2 itens sobre este 8º mandamento. A fundamentação a respeito da necessidade de sermos autênticos, de sermos verdadeiros, e esse testemunho que a gente deve dar no dia a dia. Continuaremos no próximo encontro, quais são os principais pecados contra o 8º mandamento. E aí nós vamos ver fake news, fofocas, injúrias, calúnias, mentiras e todo tipo de falsidade que as pessoas praticam, E a gente precisa lutar sempre para tirá-las da nossa vida. E os demais itens, aos poucos nós vamos refletindo e pedindo sempre para você. Não desanime, continue se formando, continue vendo esses vídeos, esses comentários a respeito da doutrina católica, para que a gente caminhe sempre rumo à eternidade com Deus, que é isso que Ele quer. Por isso, fique sempre com Deus e Deus te abençoe. Que é preciso repartir.